muito diferente. Talvez é isso no meu coração, talvez isso no seu coração, talvez o nosso querido irmão Juraci, quando junto com a sua filha amada, a sua filha querida, chegou o Marcelão no pedaço, ele falou, mas o Marcelo é tão diferente, é tão diferente. E a Vanessa falou, mas pai, eu amo ele, eu acredito nele, nós vamos ser felizes, independentemente dele ser assim ou assado. E é isso, é essa expectativa que nós colocamos no nosso coração, não é verdade? Você não colocou essa expectativa no seu coração? A sua mãe podia ter falado o que for da sua esposa, mas você falou, não, essa é a mulher da minha vida. Eu vou passar com ela tudo que eu tenho que passar. Se ela não sabe cozinhar, não tem problema, eu vou comer o que eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, e nós vamos estar juntos. Por quê? Porque nós nos amamos. Nós nos amamos e nós queremos começar uma vida junto, nós queremos trilhar um novo caminho junto. Então, é tão importante nós entendermos isso, porque nós somos totalmente diferentes um do outro. Tudo aquilo que eu sou bom em algumas áreas, a minha esposa não é. Tudo que ela é muito boa em algumas áreas, eu também não sou. Então, o que acontece? Deus une pessoas diferentes para se complementar. Então Deus sabe de tudo, uniu eu e a minha esposa, assim como uniu você e a sua esposa, para quê? Para que vocês sejam completos. Tudo aquilo que você não é, ela te completa. Tudo aquilo que ela não é, você completa ela. Então, às vezes, a gente fala que Deus parece que está com brincadeira com a gente. Como é que Deus pode unir pessoas tão diferentes? Tão diferentes? Eu sou meio bagunceiro, minha esposa é mais organizada. Não sei de vocês, entendeu? Como é que Deus pode fazer? Olha, que loira linda, nossa irmã, ai morenão, é só Deus, que coisa linda. Deus faz justamente isso. Talvez um mais alto, outro mais baixo, não importa, mas nós vamos nos completar um ao outro, e é isso que Deus quer. Quero já começar dizendo para você que o que Deus tinha de melhor, Ele te deu. Homem de Deus, Deus te deu o melhor. Você quer olhar para o seu melhor? Aonde é que está o seu melhor? Aleluia! Olha o seu melhor aí, olha o que Deus fez. Deus te deu o melhor, Ele te deu algo, te deu alguém para te completar. E eu tenho certeza que é isso que Deus quer. Então nós entramos no relacionamento, entramos no casamento, eu e minha esposa, crendo que nós vamos constituir um novo lar, uma nova casa, uma nova família. Começamos a namorar, e é tão bom a fase do namoro, não é verdade? Todos namoramos, amém, glória a Deus, ficamos noivos, outros já casaram, tem que ficar noivo, mas não importa, se casaram. E aí então aonde entra a palavra de Deus? Porque eu vim de uma formação, eu vim de uma cultura, eu vim do que eu era dentro do meu lar, dentro da minha casa. Minha esposa era totalmente diferente de mim, totalmente diferente. E Deus nos uniu para nós completarmos um ou outro e trilhar um novo caminho. Queremos sonhos, projetos de ser feliz. Alguém casou aqui para ser infeliz? Alguém casou obrigado? Nós casamos porque nós amamos a nossa esposa. Eu casei com a minha esposa porque eu a amo. Minha esposa, eu tenho certeza que casou comigo porque ela me ama. E assim é a coisa. Você é da mesma forma, não é verdade? É dessa forma que vocês se casaram? Você ama a sua esposa? Amém? Vocês sabem o que significa amém? Sim, seja, é isso aí, amém. Glória a Deus, eu casei justamente para ser feliz e eu amo a minha esposa. E aí então, eu vou eu casei diante de um padre, que na época eu era católico. Não importa. Outros casaram, tiveram uma igreja cristã, não importa onde você casou. Deus honra o seu casamento, o que você fez naquele momento, o seu voto, as suas promessas, Deus honra. A única diferença é que muitas das vezes Deus quer participar ativamente do nosso relacionamento. Ele não quer ser testemunha, Ele quer participar ativamente do nosso relacionamento, do nosso casamento. E aí então eu, diante da minha esposa, resolvemos nos casar. E ali então, promessas, sonhos, juramentos, tudo aconteceu aqui. Tudo aconteceu no dia do meu casamento. E é justamente isso
Eu quero que você, meu irmão, eu quero que você, minha irmã, eu quero que você, casado, amado, volte no tempo. Agora você vai celebrar o dia do seu casamento. Foi um dia importante para vocês? Foi um dia importante para vocês? Para mim foi um dos dias mais importantes da minha vida. Foi o dia do meu casamento. Depois veio meus filhos, que são fundamentais na nossa vida. Mas para que isso acontecesse, eu tinha que ter a legalidade. E aí então eu me casei com minha esposa. Para mim foi o dia mais importante. E é tão interessante para saber o que aconteceu naquele dia. Por que a gente está fazendo essa reflexão? Vocês vão entender aonde é que nós vamos chegar e aonde é que Deus quer chegar. Porque nós temos que voltar no tempo. Nós temos que entender algo que nós fizemos, algo que nós falamos, algo que nós prometemos, algo que nós juramos, que muitas das vezes não estão acontecendo hoje. A nossa tristeza, a nossa angústia, o nosso debate dentro de casa. Por quê? Porque nós estamos esquecendo algumas coisas que um dia nós prometemos diante do homem, diante de Deus. E é isso que nós vamos fazer. E é isso que nós vamos entender agora. Por isso que é importante, irmãos, o casamento. Eu quero dizer para vocês, meus queridos, que o casamento é a primeira instituição sagrada que Deus criou. Foi o casamento, a união entre homem e mulher. E é tão interessante que Deus, Ele fala para nós, no nosso casamento, enquanto nós éramos separados, olha só o que o Senhor diz sobre o casamento, sobre os dois relacionamentos. Se encontra no livro de Eclesiastes 4:9. Diz assim, ó, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras dificilmente se quebra. Mateus 19:5 diz assim, deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Então é tão interessante que a gente começa a entender o que é o casamento segundo a ótica de Deus. Foi Deus que criou o casamento, foi Deus que colocou dentro de mim o amor, que quando eu olho para minha esposa, quando eu a conheci, eu a amei, ela me amou. Então dentro do nosso amor, nós resolvemos nos casar. E ali no nosso casamento, um dia, nós prometemos ao Senhor. Nós prometemos algumas coisas, porque todo casamento tem que ter uma aliança, e toda aliança é acompanhada de promessas e juramento. Vocês se lembram do dia que vocês casaram? Vocês fizeram promessas? Vocês fizeram juramento? Você prometeu amar, respeitar, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, por todos os dias da sua vida? Vocês prometeram? Vocês juraram a Deus fazer a sua esposa feliz? Amém. Eu fiz isso. A esposa fez isso. E é tão interessante, irmão, que a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras dificilmente se quebra. Por quê? Porque Deus sabia que quando eu me relacionei, quando eu me encontrei com a minha esposa, eu era totalmente diferente dela. E ela tinha que mudar algumas coisas, assim como eu também tinha que mudar algumas coisas. Então é tão importante, porque muitas das vezes eu não consigo mudar a minha esposa. A minha esposa muitas das vezes não consegue me mudar. E muitas das vezes falando, não consegue. Ela não consegue. Talvez a gente venha de uma personalidade que a gente não abre mão de algumas coisas. Mas eu quero dizer para você, meu querido, eu quero dizer para você, minha querida, o que você não consegue mudar no seu marido, Deus consegue. Porque o cordão de 3 dobras dificilmente se quebra. Quais são as 3 dobras? Primeiro é o marido, depois a esposa e depois Deus. Então, Deus e você conseguem mudar o marido. Deus e o marido conseguem mudar a esposa. Então, nós temos que entender alguma coisa. Aquilo que nós não conseguimos falando, aquilo que nós não conseguimos no grito, nós conseguimos orando. Orando ao Senhor. Porque Deus é o maior interessado no meu casamento. Deus é o maior interessado no seu casamento. Deus é o maior interessado na sua felicidade. Porque quando Deus colocou esse amor dentro de você, quando Deus apresentou cada um ao outro, Deus sabia, Deus planejou, Deus projetou
alcançou um lar abençoado, um lar feliz, um lar onde o Espírito Santo tem a liberdade, aonde vocês vão viver a essência do amor. E é isso que Deus quer, é isso que Deus quer, é isso que Deus sonhou, é isso que Deus projetou. E muitas das vezes nós, depois do nosso casamento, nós vamos para a nossa lua de mel. Assim aconteceu, foi algo maravilhoso. Fomos passear, fomos viajar, ficamos um tempo fora, voltamos para o lar depois de um tempo. Quando chegamos em casa, móveis tudo novo, a casa nova, tudo maravilhoso. Então era uma casa, ainda não era um lar, era uma casa com duas pessoas começando um relacionamento. Mas Deus quer transformar aquela casa num verdadeiro lar, aonde Deus começa a trabalhar, a operar, aonde nós vamos começar a vivenciar a essência do amor. A essência do verdadeiro amor é dentro do nosso lar, porque se Deus transforma uma casa em lar, e aí então começa-se uma nova história, começa-se uma nova família, e é isso que Deus quer falar conosco. Eu não sei quanto tempo de casado você tem, eu não sei quanto tempo de relacionamento vocês têm. Vocês sabem, não sabem? Quantos anos de casado vocês têm? Eu sou contador. Pastor, mas sou contador também. No final do ano a gente gosta de fazer balanço. A gente fecha o balanço. Então a gente faz o quê? Uma retrospectiva de tudo o que aconteceu. Eu quero dizer para você agora, nesse momento, você é verdadeiramente feliz? Você é verdadeiramente feliz como mulher? Como homem? Você é verdadeiramente feliz no seu relacionamento, no seu casamento? Talvez sim, talvez não. Talvez em algumas áreas a gente é feliz em alguns momentos, mas em outros não. Então o que é que está acontecendo? Então nós precisamos viver a essência do nosso relacionamento, a essência do nosso casamento. Porque Deus deixou relatado, Ele deixou o manual, está prontinho. A Bíblia é o meu manual, a Bíblia é o seu manual, para nós podermos consultar. Aquilo que não está dando certo na nossa vida, por que não está dando certo? Porque muitas das vezes nós não estamos consultando o nosso manual. E qual é o manual? A Bíblia Sagrada. Porque quem criou o casamento, criou todas as condições, criou todas as regras para que esse casamento dê certo. E muitas das vezes não está dando certo em algumas áreas. Por quê? Porque nós não estamos consultando o manual. E Deus está preocupado. Ele está preocupado. Porque veja bem, nós estamos passando pela vida, o tempo está passando, e nós estamos perdendo a oportunidade de ser feliz, de ser aquilo que Deus sonhou, tudo que o Senhor sonhou para o meu relacionamento, para o meu casamento. Muitas das vezes eu não estou sendo, eu estou perdendo esse tempo. E graças a Deus que vocês estão aqui. Graças a Deus que vocês estão aqui. Porque vocês estão ouvindo coisas, vocês estão voltando no tempo. Já nós vamos falar em algumas áreas aonde o inimigo tem entrado, aonde o inimigo tem trabalhado nas nossas vidas. Porque no nosso Deus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Mas a Bíblia também nos relata que o nosso inimigo veio para matar, roubar e destruir. E ele não está feliz com o seu casamento, ele não está feliz com o seu relacionamento, ele não está feliz com a sua felicidade. Então ele vai criar mecanismo para poder te entristecer, para tentar te destruir o relacionamento do seu casamento. Mas graças a Deus que nós aprendemos isso. Então, nessa reflexão que nós estamos fazendo nesta noite, é importante você saber aonde você está hoje. Em que momento você está vivendo da sua vida. Será que tem algo que Deus pode mudar? Será que nesse tempo todo de casado, eu e a minha esposa, tem alguma coisa ainda? Tem alguma coisa ainda que ainda eu não estou conseguindo fazer para fazer ela verdadeiramente feliz? Eu aprendi algo e você pode pôr isso já, se você puder escrever no seu coração. Talvez as pessoas entrem no relacionamento, as pessoas entram no casamento e se esquece que a primeira coisa, que quando você casa, existe uma coisa que morre. Sabia? Quando você casa, a primeira coisa que morre é uma palavrinha chamada eu. No meu relacionamento com a minha esposa, não pode mais existir o eu. Tem que existir o nós. Tudo que eu for fazer, eu tenho que pensar na minha esposa. A Bíblia diz que o homem tem que amar a sua esposa.
Então, eu tenho que amar a minha esposa. Eu casei para fazer a minha esposa feliz. A minha esposa casou-se comigo para me fazer feliz. Muitas das vezes, para mim poder fazer ela feliz, eu tenho que abrir mão de algumas coisas na minha vida. Então eu aprendi, não existe mais o eu, existe o nós. Tudo que eu vou fazer, a partir do meu relacionamento, a partir do meu casamento, eu tenho que pensar no bem maior. Qual é o meu bem maior? É a minha esposa. Qual é o bem maior da minha esposa? Sou eu. Então, eu fazendo ela feliz, automaticamente, ela também vai me fazer feliz. Vocês entendem isso? E a gente observa que nos nossos dias de hoje, os maiores problemas que nós temos nos relacionamentos é o eu. O eu tem que morrer, queridos. O eu não pode existir. Porque se existe o eu vou pensar em mim. E quando eu começo a pensar em mim, eu deixo a minha esposa para segundo plano. Mas não é assim que está escrito na Bíblia. Nós temos que honrar a nossa esposa. Nós temos que amar a nossa esposa. Então, quando eu a fazer ela feliz, quando eu amar, ela vai com certeza me amar também. Ela vai me completar verdadeiramente. Ela vai ser submissa a mim. Submissa não está abaixo de mim, não. Submissa, ela está na mesma missão, é sobre a submissão. Nós estamos dentro de uma mesma missão. Ela como auxiliadora, ela como ajudadora. E nós iremos caminhar um novo tempo. Nós vamos caminhar a nova felicidade. Então, desde já, coloca isso no seu coração. Deus começa a falar agora. Deus começa a falar com você, meu irmão. Deus começa a falar com você, minha irmã. Que muitas das vezes é justamente isso que Ele quer. Dentro do relacionamento, dentro do casamento, quem tem que prevalecer é Deus. É Deus. Se você não conseguir, Deus consegue. Ponha isso no seu coração. O seu eu tem que morrer. O seu eu tem que diminuir. Porque senão nós não iremos conseguir. Nós não iremos conquistar. Porque a Bíblia nos ensina: andarão dois juntos se não houver acordo. Porque se eu penso de um jeito, eu penso somente em mim, minha esposa é segundo plano, eu não tenho acordo com ela não tem acordo comigo. E as coisas não vão acontecer. Então, para que as coisas comecem a acontecer, eu tenho que pensar na minha esposa, eu tenho que abençoá-la, eu tenho que realmente fazer de tudo para fazer ela feliz. Então, aprendemos isso. E o nosso Deus está preocupado, porque nos dias de hoje, o que está acontecendo são pessoas dentro de um lar, dentro de uma casa, que não conseguem se relacionar. É cortado o relacionamento, é cortada a conversa. Como pode uma pessoa a qual eu amo e eu não converso com ela? Conheço pessoas que se comunicam, casais, através de bilhete. Pessoas que muitas das vezes têm um casamento de aparência, aonde ele não consegue conversar, quer conversar com a esposa, ele escreve antes de trabalhar e deixa na geladeira. A esposa acorda, faz as coisas, pega na geladeira, vê o que tem que fazer, faz e deixa um recado para ele. Ali na geladeira também. Isso é relacionamento? Isso é casamento? Não, não é. Foi isso que Deus sonhou? Foi isso que Deus projetou? Não, não é. Então, queridos, nós temos que aprender essas coisas, a essência do casamento. Por que Deus criou? Porque Deus realmente quer que nós sejamos felizes. Então Ele fala para mim: você não pode ser feliz sozinho. Nós não somos felizes sozinhos. Nós temos que ser o quê? Nós temos que realmente ser felizes os dois. Os dois têm que ser verdadeiramente felizes. Não somente uma pessoa. Ninguém é feliz sozinho. Ponha isso no seu coração. Às vezes você conquistou, você conseguiu, glória a Deus. Mas você sozinho? Não. Porque você tem uma esposa, uma auxiliadora, que está no seu lar, está na sua casa, tem te ajudado, é a mãe dos seus filhos, está orando por você, está abençoando a sua vida. Isso é importante. Então, na minha vida, teve um momento, quando nós nos casamos, minha esposa deixou de estudar, parou para cuidar do quê? Do nosso lar, da nossa casa, da nossa família. E ela investiu em mim, ela investiu nos meus estudos. Enquanto eu estava estudando, ela estava lá em casa, cuidando dos meus filhos, cuidando das minhas roupas, cuidando das minhas coisas. Aí eu me formo, estudei, graças a Deus, me formei, fiz meus cursos de pós-graduação, glória a Deus. Eu somente? Não, é a minha esposa. Eu sou o que sou, porque do meu lado tem uma grande mulher. Porque Deus me deu o que eu tinha de melhor.
O que Ele tinha de melhor, Ele me deu. Então, nós temos que entender isso. Hoje, as mulheres, pelas necessidades, também estão saindo para trabalhar, estão na luta também, mas, muitas das vezes, não podemos nos esquecer. Não podemos nos esquecer, o marido está honrando a esposa está honrando o marido também, em todas as áreas. Então, queridos, por que Deus está trazendo isso para nós? Porque realmente, dentro do relacionamento, no dia a dia, as coisas vão acontecendo. Então, nós precisamos trazer à memória aonde é que errou, aonde é que está o problema, para que nós podemos nos acertar. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem nos liberta é a palavra de Deus. Então nós temos que entender, aquele que criou o casamento, ele está preocupado com o seu casamento. Ele sonhou, ele projetou que você seja feliz em todas as áreas. A minha vida, a sua vida é como se fosse uma pizza. Cada gominho é uma área que Deus quer trabalhar. E muitas das vezes nós não deixamos Deus trabalhar em todas as áreas, principalmente no nosso relacionamento. Porque quem manda em casa sou eu. Quem faz as coisas sou eu. Então já começa errado, porque o eu não existe. É o nós. É o nós. Então, nesse último trabalho que nós estamos aqui fazendo, Deus ficou muito forte no meu coração. Que as pessoas, muitas das vezes, Deus não quer que nós vivamos de aparência. Deus quer que nós vivamos verdadeiramente a essência do casamento. Deus criou o casamento para você ser feliz. E você tem a obrigação de ser feliz. Como eu tenho obrigação? Você tem a obrigação sim. Porque o que tinha de melhor Deus te deu. Agora, nós não estamos sendo felizes porque nós não estamos consultando o manual, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Conversando com a pastora, e nós começamos agora então a falar, pastora, mas como é que as pessoas se casam, prometem, juram ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe, e de repente dentro do lar não vive verdadeiramente o relacionamento, não muda a forma de ser, não muda a sua forma de pensar. Irmão, nós temos que entender, nós temos que abrir mão do que for necessário para fazer a nossa esposa feliz. Você tem que abrir mão do que for necessário para fazer verdadeiramente a sua esposa ser feliz. A sua esposa tem que abrir mão do que for necessário para te fazer ser feliz. Porque você precisa ser feliz. Porque você feliz, vocês vão formar um lar abençoado. Um lar onde Deus vai trabalhar. Onde vocês vão viver a plenitude do casamento. A plenitude do amor. Conversando com a pastora. O que é que está acontecendo, pastor? O que é que está acontecendo nos relacionamentos? O que é que está acontecendo com as pessoas? Por que as pessoas não estão sendo felizes? Será que o eu está prevalecendo? Ou o que é? Será que as nossas atitudes têm sido de violência? Nem sempre física, mas verbal. Violência gera violência. Gritos exagerados, palavras que ferem, que magoam, indiferença, desprezo, egoísmo, autoritarismo. Quantos lares com homens e mulheres autoritários, que mandam, que tem que ser do meu jeito, que o eu prevalece, que não abre mão para fazer o outro feliz, que juram no altar, mas se esquecem do seu juramento por um egoísmo, por uma vontade própria, por um desejo próprio. Por exemplo, o que você tem dito para ela? O que você tem dito para ele nesses últimos anos? Estou colocando até os últimos anos. O que você tem dito para ela? O que você tem dito para ele? Quais são as palavras que têm saído da tua boca para o teu esposo? Quais são as palavras do teu esposo que têm saído para o teu ouvido? Palavras doces ou amargas? A palavra do Senhor diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga.
ou jorra água doce, ou jorra água amarga. O que você tem dito para o teu esposo? Esse minuto para reflexão. O que você tem dito para a tua esposa? Qual o momento de carinho que tiver? De carinho. Carinho, muitas vezes, é isento da intimidade. É isento da intimidade. Carinho. Carinho. Olhar valorizando, amando. Qual o momento? Qual o momento? Como você tem olhado para ele? Como você tem olhado para ela? Será que temos olhado um para o outro? Na correria, na circunstância, na loucura? Será que eu tenho olhado para o meu esposo? Será que eu tenho olhado? Será que ele tem olhado para mim? Me observar? Será que eu tenho olhado? Você tem conversado sobre vocês dois? Tem conversado? Tem sentado assim? Vamos conversar sobre eu e você. Não sobre os filhos, não sobre finanças. Eu e você. Eu e você. Tem sentado para conversar? Você tem sentado para conversar com ele e com ela? Você tem ouvido ele? Você tem ouvido ela? Tem ouvido? Tem dado atenção às palavras que ela tem dito? Tem dado atenção às palavras que ele tem dito? Você tem tocado nele ou tocado nela sem interesse próprio? É o momento. O momento passa. O momento passa. É o momento. Mas tem tocado nele, tem tocado nela. Tem. Tem. Você tem elogiado ele? Você tem elogiado ela? Você está bonito. Você está bem amado. Você está trabalhando tanto. Você tem falado alguma coisa para elogiar, valorizar ele, valorizar ela? Você tem cumprido o seu papel, o homem, de um sacerdote no lar, que protege a esposa, que supre as necessidades do lar, aquele protetor que está próximo, que está junto, que está do lado. Talvez algum momento difícil dela você está junto. Ou está fora. Ou está muito mais próximo de outros lá fora do que da tua esposa ou a esposa. Tão próximo de outras pessoas lá fora, tão distante dele dentro de casa. A dracma perdida, na Bíblia diz que foi perdida dentro de casa. Aquela mulher não perdeu a dracma na rua, ela não perdeu a dracma em nenhum outro lugar. Foi dentro de casa que ela perdeu. E tinha muito valor, mas estava perdido. Quantos casais estão perdidos dentro de casa? Quantos casais estão perdidos dentro de casa? Não se acham. E a mulher tem cumprido o seu papel daquela que cuida dos afazeres, do lar, dos filhos, que auxilia o esposo. Muitas vezes tem que trabalhar fora, é a correria, o dia a dia. Por quê? Porque ela também quer algo melhor. Se ela quisesse um quarto e cozinha, talvez não precisasse. Alguém conhece um casal que se casa mobiliando um quarto e cozinha? Eu conheci um. Eu conheci um. Eles alugaram um quarto e cozinha. Estava bom. Depois a gente compra maior. Quem faz isso? Aí a mulher às vezes reclama que tem que trabalhar muito. Tem que fazer muito. Tem que correr muito. Mas ela também exige muito. Será que a mulher tem feito o seu papel
aquela que enche de paz a alma do teu esposo. Queridas, irmãs, mulheres, teu marido precisa de paz. Só. Ele vai trabalhar bem, ele vai fazer de tudo bem, mas ele também precisa de paz, de muita paz. Eu abri mão de muitas coisas na minha vida. Abri, não me arrependo. Porque uma coisa eu sempre zelei, que meu marido tivesse paz. Ele tem que ter paz. Ele tendo paz, ele vai. E eu estou junto com ele. Se tem filhos, como eles têm olhado o nosso casamento? Temos sido exemplo? Ou será que os nossos filhos crescerão cheios de traumas, nem desejando ir para o casamento? Será que os meus filhos puderam olhar para o meu casamento, dizer: o meu sonho é ter uma família, o meu sonho é ter um lar? Ou será que em meio à gritaria, à indiferença, à distância, a gente não está criando traumas nos nossos filhos? O que eles ouvem dentro de casa, ou o que eles veem dentro de casa. Será que nos encaixamos em alguma atitude que está fazendo se perder a essência desse amor? O amor é de Deus, o amor vem de Deus. Ele deu o amor, Ele deu, mas como nós estamos cuidando deste amor que Deus nos deu? Como nós estamos zelando deste amor que Deus nos deu? Como é que a gente está cuidando do que Deus nos deu de melhor? Será que estamos sabendo perdoar? Será que estamos priorizando a necessidade do outro antes da minha? Antes da minha? Será que eu estou priorizando a necessidade dele? Será que nos respeitamos a ponto de entrarmos em um acordo, seja lá qual for a situação? Será que a gente consegue sentar na mesa, ter um diálogo? Será que a gente consegue entrar num acordo em alguma situação? Ou não? Ou vem a gritaria, ou vem a discussão, ou vem a briga, ou vem a ira, ou vem a cara feia, ou vem a violência física? Nós tivemos casais que têm violência física, porque não tem acordo, não se respeita. Quem ama não maltrata. Quem ama não grita. Quem ama não bate. Respeita, suporta, é paciente. Como nós sempre dizemos, é melhor ter razão ou ser feliz? Será que precisamos perder para valorizar? Será que precisamos perder para valorizar? Será que precisamos perder para valorizar? Pessoas não são objetos. Se você perder um anel, é triste, mas você compra outro. Se você perder um carro, se você perder qualquer objeto, é doído, ninguém quer perder. Mas a gente compra outro. Pessoa não é objeto. Antes de vir para cá, recebi uma ligação, aonde a mãe da moça disse para mim, ela acabou de me ligar e disse que o esposo vai mandar ela vir embora, vai comprar passagem e já está tudo certo, porque o divórcio já vai ser feito, não tem jeito, e nananã, e eu não sei nem mesmo assim a posição que eu tomo. E como vai pôr no ônibus e vai mandar embora? Ela não é objeto. Você vai retornar e tentar falar com ele e dizer para ele que ele não tirou ela da casa dela como um objeto. Ele tirou ela de dentro da casa dela para fazê-la feliz. E você vai dizer para ele, se isso está acontecendo, vem com ela, senta na mesa comigo e eu quero saber o que está acontecendo. Senta na mesa comigo, vem dizer o que está acontecendo. Mas não mandar embora como se fosse um algo, um objeto, uma bagagem.
Só faltava falar, vai via Sedex. Despacha aí via Sedex, que chega até mais rápido. Antes de vir para cá, eu recebi essa ligação. Tá assim. Casais que se tratam como se fosse objeto. E que muitas vezes imaginam, melhor estar só. Ai, pelo amor de Deus, é melhor estar só. Será que precisa aprender? Que Deus uniu, o homem não separa. Amém. Então é importante isso, irmãos, nós entendermos isso. O que é que está acontecendo hoje? São pessoas que muitas das vezes entrou no casamento e trata as pessoas como objeto. Então nós temos que entender o que é que Deus tem preparado para nós. Aonde é, nós erramos sim. Com certeza o homem erra, a mulher erra, mas muitas das vezes a gente erra querendo acertar. Mas o mais importante é nós sabermos que nós não somos o dono da verdade. Irmão, nós temos que ter um diálogo, nós temos que conversar, nós temos que compartilhar. Por isso que, volta a esse casal exemplo agora, quando eu lá atrás, quando ele casou-se, ele não prometeu, ele não jurou, e agora? A aliança se quebra? A aliança não se quebra. Eu acho tão interessante Deus colocar pessoas diferentes, justamente para a gente crescer junto. Agora, não tem que ser do meu jeito, tem que ser do nosso jeito. E alguma coisa aconteceu no meio do caminho, no meio do percurso. Então está prevalecendo a vontade dele. O eu dele está falando mais alto. Então nós não podemos deixar isso acontecer dentro do relacionamento. Não pode acontecer isso. Nós temos que aprender a valorizar pessoas, não valorizar coisas. Dentro do relacionamento a gente observa pessoas só valorizando a casa, valorizando o carro, valorizando coisas, deixando de valorizar pessoas. Quando a pastora falou do diálogo, se tem conversado, nós temos que aprender a conversar. Nós não conversávamos tanto. Olha, irmãos, quando nós namorávamos, quando nós éramos noivos, tantos sonhos, tantos projetos, se deixasse, nós vararíamos a noite conversando. Agora que nós estamos casados, agora que nós podemos estar juntos, agora que nós podemos sonhar, conversar, dialogar, a gente esquece. Um vai para o seu lado, o outro para o seu lado, são estranhos dentro de casa. Não foi isso que Deus criou, não. Não foi isso que Deus projetou, não. Nós temos que nos unir, nós temos que ser uma só carne, diz a palavra do Senhor, para que nós possamos crescer junto. Para crescer junto, reino dividido não subsiste, não tem jeito. Então nós temos que fazer o quê? Deus está dando uma nova oportunidade, tanto para mim, quanto para cada um de nós. Se nós temos problema, tá bom, temos problema, mas os problemas são para quê? Para ser resolvido. Muitas das vezes os problemas fazem a gente crescer, e Deus quer fazer a gente crescer na intimidade, no amor, na alegria. Deus quer fazer, mas muitas das vezes não, tem que prevalecer o meu eu do meu jeito, da minha forma, e não é dessa forma. Então eu estou falando para vocês, meus queridos, em nome de Jesus, se nós pensarmos desse jeito, nós vamos ficar patinando, o tempo está passando, e nós estamos perdendo a oportunidade de verdadeiramente ser homens felizes e mulheres felizes. Porque o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Ele já te deu o que Ele tinha de melhor, tanto para um quanto para o outro. Já te deu um manual de instrução, já disse que estará com você aonde você estiver. Ele vai te ajudar. O que você não consegue, Ele consegue. Então o que tem acontecido? As pessoas se afastam de Deus, se afastam do manual, e não vai acontecer mesmo. Aí vai prevalecer o meu eu, da minha forma. E não é isso que Deus quer para nós. E a palavra do Senhor tem nos ensinado a refletir e amar ao próximo como a ti mesmo. Quem é o teu próximo? Quem está bem pertinho? Quem está mais pertinho de você? Antes de vir para cá, também meditava, estava lendo um texto onde um marido não deixou o nome. E ele disse assim, que tudo que você tiver que fazer, tudo que você tiver que falar, tudo que você tiver que tocar, faça. Porque quando a morte fria, ele ainda colocou assim, quando a morte fria chegar, se tocar, não vai sentir. Se falar, não vai ouvir. Se chorar, também não vai perceber.
temos que fazer aqui, agora, hoje, enquanto estamos juntos. Enquanto estamos juntos, viver a plenitude do casamento. Eu às vezes fico indignada. O que precisa acontecer? O que precisa acontecer? Nós vamos em tantos lugares, nós vamos em leitos de hospitais, nós vemos tantas desgraças acontecendo aí fora. E a gente, por capricho, esse é o português que nós temos que falar. Ontem, a missionária Núbia ministrava para nós e ela dizia, pelo amor de Deus, o que tem que acontecer? O que precisa acontecer? Para a gente valorizar, para a gente amar, para a gente respeitar, para a gente tocar, para a gente ser feliz com a plenitude do Espírito Santo. O que é que precisa acontecer? O que eu não quero perder? Eu prefiro me calar, eu prefiro orar, eu prefiro ceder, eu prefiro ser submissa, eu prefiro do que ter que perder. Se eu refletir um minuto a perda, eu não sei o que eu faria. Eu não sei. Você já refletiu um minuto dessa perda? E nessa ministração de casais, alguns noivos que estão aqui, já entendam bem o que é entrar num relacionamento conjugal. Se não for para respeitar, se não for para valorizar, se não for para amar, se não for para proteger, se não for para se entender, espera aí, reflita aí, reflete, pelo amor de Deus. Nós temos 2 testemunhos que serão dados de sentimentos de perda. Eu não quero ter. Eu não quero passar. E eu tenho certeza que teremos muitos aqui para testemunhar. Mas o que está sendo dito aqui nessa noite, queridos, é para que venha ser dito dentro da nossa alma, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o que precisa acontecer. O que precisa acontecer. O inimigo não brinca de ser inimigo. O diabo não brinca de ser diabo. Ele é. Ele vai preparar de tudo para separar o casal. Ele vai preparar de tudo para destruir o casal. Mas o domínio é meu. Eu posso dominar a situação. O Senhor me fortalece. Eu posso ter o controle. Eu posso ter um equilíbrio emocional. Eu posso sim. Eu posso. Eu posso respeitar. Eu posso entender. Mulheres que muitas vezes, eu digo como mulher, mulheres que muitas vezes não entendem o momento que estão passando, o momento que estão vivendo e cobram dos seus esposos. Não entende o momento, não entende aquilo que está passando. Não entende que é melhor estar por vir. Calma, é só um pouquinho. Só um pouquinho. Que momento está vivendo? Quantas mulheres que o marido perde o emprego e ele já não serve mais. Em vez de entender o momento, vambora, Deus vai dar graça, a porta será aberta, ou qualquer outra situação. Não, já não serve mais. Mulheres que passam por situações de enfermidade e o homem não entende o momento, já não me satisfaz, já não serve mais. Pelo amor de Deus, o que precisa acontecer? O que precisa acontecer? Amém? Gostaria de chamar rapidamente aqui Chico, Marcelo, depois Miriam e Evaldo. Amém? Alguns minutos aqui. A paz do Senhor, igreja. Essa semana, quando eu conversava com a Silvana, o Senhor tocou no coração dela para que eu viesse testemunhar. E eu sei que não foi fácil. Tudo que eu e Marcelo passamos, muitas pessoas não sabem da história, mas muitos outros já conhecem, né?
nós passamos por situações antes de casar que a gente falava que a gente tinha o dedo podre, né? Quando a gente colocava a mão não dava certo. Mas eu sempre tive a convicção de que o Senhor estava no controle, de que o Senhor estava à frente de fazer as coisas acontecerem. E a gente chegou num ponto que eu pedi ajuda quando eu cheguei na quadrangular e falei, Silvana, a gente já passou tanta coisa que eu acho que não é para eu estar com ele nem ele estar comigo, eu acho que a gente realmente está atrapalhando uma vida do outro. E a gente não entendia. Chegava momentos que até os pastores falavam, eu não sei por que isso está acontecendo, o que a gente tem que fazer é orar. E por muito pouco a gente não se separou e a gente não desistiu. E chegou um momento da nossa vida que eu falei, Silvana, mesmo se as coisas se acertarem, eu acho que eu não gosto mais. O meu sentimento acabou e não vai dar certo. E um determinado dia, eu sei que Deus marcou a nossa vida. E foi quando a gente estava numa palestra de casais como essa. O Marcelo saiu de dentro da igreja, estava chovendo nesse dia. E o Anderson saiu para buscar o carro, ainda ele correu, ele falou, nossa, está chovendo, cuidado. E ele sem fazer nada, ele caiu em frente à igreja. E naquele momento eu vi ele entrando carregado, com o pé dele quebrado. Nem sabia o que tinha acontecido, foi um negócio que assustou todo mundo. Mas naquele momento, eu sei que essa quebrada do pé dele teve o dedo de Deus. Porque naquele momento, o Senhor trazia na minha memória que não foi só o pé. Esse sentimento de perda foi tão forte, que passou tanta coisa na minha cabeça, e era aquele momento que eu pensava, podia ter sido a cabeça, ele podia ter morrido, ele podia ter tudo parado aí. E naquele momento, o Senhor começou a trazer no meu coração o sentimento que eu ainda tinha por ele, que eu nem me dava mais conta. E naquele hospital, quando a gente deixou ele, o médico falou, o que aconteceu com ele foi muito grave. E ele tem que pôr 8 pinos no pé, bem no tornozelo, vai ter que fazer uma cirurgia. Se ele ficar nesse hospital, são mais de 30 mil reais. E a gente foi transferido para o hospital ali de Santo André, só que quando a gente chegou não tinha um leito ainda no quarto. E eu tive que deixar ele no corredor do hospital, não era cheio, nada, mas ele estava ali. E aí a mulher falou assim, enfermeira, você leva tudo que tem de pertence dele, não pode ficar nada aqui dele. A gente não se responsabiliza. Pode pegar a aliança e levar embora. Quando ela falou aquilo foi uma dor tão forte para mim. E esse sentimento de perda, que podia ter sido um acidente, que podia ter sido uma coisa muito pior. E na hora que ele falava assim para mim, as coisas estão acontecendo agora que eu acho que a gente vai conseguir. Eu falava, você é de carne, você é de osso, podia ter acontecido sim com você. Mas podia ter sido muito pior. Você podia ter saído, nós dois podíamos ter batido o carro, nós dois podíamos não estar mais aqui agora. E era esse sentimento que eu falava com a Silvana, que nesse dia o Senhor, Ele trouxe no meu coração de volta. E aí eu deixei ele naquele hospital, trouxe de volta, e na hora a gente não entende nada do que acontece. E eu sabia que Deus estava restaurando meu coração. Porque era o plano de Deus. E muitas vezes a gente não consegue enxergar. Todos nós, se a gente for falar, tem um testemunho para dar. Cada um de nós vai ter uma palavra para falar de algo que viveu. E eu tenho aprendido isso na minha vida. Eu não posso falar o que eu não vivo. E naquele momento para mim foi muito duro, porque para mim as esperanças, elas já tinham acabado. E eu falava, como que eu vou casar se eu não gosto mais? Como que eu vou continuar se eu não gosto mais? E um dia a Silvana falou para mim, vai passar porque eu já passei por isso. E aí a gente entendeu que ela também teve que viver para um dia poder me aconselhar dizendo que ia passar. E que esse sentimento ia voltar. E eu falava, é só um milagre. Eu olhava para ele e já não queria mais. E naquele dia, daquele pé, daquele tombo, o Senhor me levou naquele sentimento de que tudo podia ter terminado ali. Eu olhava para ele como se ele tivesse morrido. E aquele dia o Senhor tratou no meu coração. E eu pude ter a certeza de que Deus, quando Ele está no controle,
a gente não tem que temer. Na hora que a gente passa a situação, a gente não consegue entender. Mas eu creio que cada um que esteja passando no casamento pode saber e pode ter convicção de que Deus é mais, de que Deus é mais forte do que os seus olhos podem ver. E ainda que você não tenha esperança, ainda que o seu coração e os seus sentimentos estejam mortos, há esperança. Essa esperança eu vivi, esse sentimento eu vivi. E eu creio que cada um de vocês também vai viver, ou já está vivendo. O Senhor tem muito mais para fazer. Eu creio, Deus. Mas eu creio que hoje eu posso testemunhar daquilo que eu vivi. Não só do testemunho que as pessoas podem dar, mas daquilo que verdadeiramente Deus tocou no meu coração e fez uma grande obra. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia, Deus. Lembrando que quando, pode vir, Miriam, Roda, quando a Chi e Marcelo, eles se casaram, em abril. Depois do casamento deles, fizemos mais 7. Abriu as comportas, né? E aí o povo casando, e foi uma bênção. Graça e paz, amados. Amém? Vou contar só um pouquinho, tá? Há 20 anos atrás eu conheci esse moço. 22 anos atrás eu conheci esse moço. E eu orava por ele, desde os 16 anos eu orava. E eu falava para o Senhor que eu queria aquele que estava no coração dele. E o Senhor me levou, o Evaldo, uma vez numa igreja em que eu frequentava. E quando eu bati o olho nele, eu sabia que era ele. Eu sabia, porque ele era exatamente o que eu tinha pedido para o Senhor. Vocês olham para ele, foi exatamente o que eu escrevi numa cartinha para o Senhor. Senhor, eu quero, sabe aquela coisa? Moreno alto, bonito e sensual. Então é ele. Eu pedi para o Senhor, eu queria um homem negro, eu queria um homem assim, que tivesse o dom da palavra. E tudo que eu coloquei ali era o Evaldo. E quando eu olhei para ele naquele dia, eu sabia que era ele. E nós começamos a nos conhecer, e com alguns meses nós estávamos namorando. E quando nós namorávamos já há uns 2 anos, eu comecei a ter uns desmaios, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Eu comecei a já ter convulsões com 2 anos de namoro. E nós namoramos 5 anos. E nesse tempo nós arrumamos a casa, arrumando as coisas, e eu convulsionava 2, 3 vezes por dia. Eu ia trabalhar e eles tinham que me buscar, porque eu não conseguia trabalhar. E um dia eu falei assim para ele, não vamos nos casar não, você não precisa se casar comigo, porque eu não vou ser bênção para você. E ele falou, não, é com você que eu quero me casar, nós vamos nos casar. E no dia do nosso casamento foi um desafio, porque todo mundo achava que eu podia convulsionar, porque eu ia ficar bastante tempo sem comer, eu tinha hipoglicemia, meu açúcar baixava muito rápido, e ninguém sabia o porquê. Pronto, nós nos casamos, foi o melhor dia das nossas vidas, nós nos juramos, juramos amor eterno. E quando passou 3 meses eu engravidei. E na gravidez foi muito pior. Aí então não era só eu, era eu e um frutozinho aqui. E o médico dizia que meu filho ia nascer com problema mental, porque eu convulsionava muito e faltava oxigênio para ele.